Olá, o meu nome é Maria Cláudia, sou estudante de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Brasília e vou apresentar o trabalho intitulado PPTs coaxiais, uma análise teórica do desempenho de propulsores de plasma pulsado do tipo geométrico coaxial. O meu orientador foi o Paulo Gessin. Bem, os PPTs, eles possuem um tipo de propulsão eletromagnética. A primeira utilização dele foi na sonda espacial soviética Zond 2, essa daqui, que ela foi lançada em 1964. Ela foi a primeira missão espacial a utilizar um propulsor dessa natureza por diversas vantagens que ele possui. Ainda depois de tanto tempo, né, os PPTs eles ainda são estudados. Mesmo havendo, né, propulsores para satélites muito maiores, esses PPTs eles continuam a ser estudados graças ao seu pequeno tamanho e sua aplicação a pequenos satélites, que hoje são muito utilizados em pesquisas acadêmicas e também em comunicações, né. Aqui, nessa primeira imagem, é possível ver o esquema de funcionamento de um PPT. Os PPTs eles funcionam a partir da combinação de campos eletromagnéticos que ionizam gases e formam plasma, e assim geram aceleração. Aqui na figura, como podemos ver, a partir do capacitor é gerada uma rápida descarga de energia para a ablação, ionizando assim com uma alta velocidade de escape uma pequena massa de propelente, já como plasma, através do bocal do propulsor que gera impulso na direção oposta. A partir de pulsos de plasma é possível gerar impulso. Cada pulso gera um impulso específico que é chamado de ISP, sendo essa quantidade de impulso gerada devido a forças eletromagnéticas, chamada de bit, por unidade de massa de propelente utilizado. Bom, para que saibamos quanto de massa de propelente foi utilizado, é realizada uma análise do consumo por pulso considerado, considerando a diferença entre a massa final e entre a massa inicial, dividido pelo número de descargas. Para o cálculo do impulso bit, é considerado o gradiente também de indutância dos eletrodos. E para o cálculo do impulso específico, é só considerarmos o impulso bit, o consumo do propelente também considerarmos a constante da gravidade. Como combustível, como propelente, no caso, nós utilizamos o politetrafluoretileno, que é conhecido como PTFE. Aqui a gente tem uma imagem do propelente utilizado no laboratório. Ele é comercialmente conhecido como Teflon, e ele tem diversas vantagens, como uma fácil medição de consumo, já que ele está em estado sólido, então através de uma balança a gente consegue medir quanto foi consumido em cada teste, e também compatibilidade com o vácuo, que é muito importante para aplicações espaciais. Falando sobre os PPTs de geometria coaxial, eles possuem um formato tubular, assim como o propelente apresentado, né, o Teflon. Neste tipo de PPT, o arco de ablação ele remove o propelente das paredes, o que faz que a pressão da câmara aumente. E depois disso, as partículas elas são aceleradas pelo gradiente de pressão de forma bem instável. Todo esse processo de evaporar, ionizar e acelerar o propelente ele ocorre em microsegundos, é realmente muito rápido. E, além disso, a gente também tem uma variação de micro-PPT, né? Aqui como no segundo esquema. Ele é um propulsor bastante simples e ele é utilizado em manobras de colisão de altitude de microsatélites. Ele também, assim, se diferencia mais dos outros pela sua parte eletrônica. Como metodologia, nós levamos em consideração 3 passos, partindo primeiro do levantamento bibliográfico de estudos já existentes, realizado por outros pesquisadores em outros laboratórios, obtenção de dados experimentais no nosso laboratório e depois análise e comparação dos dados. Na parte de levantamento bibliográfico, os principais nomes utilizados na pesquisa foi Burton e Bowman, que tem bastante trabalho na área de PPTs, em geral, não só coaxial, Gessini, que é o Paulo, o meu orientador, que também tem trabalho de renome na área, Edamitsu, Monta Hendricks Juna, e também levamos em consideração o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que realiza trabalho de propulsão elétrica há bastante tempo. Depois disso, nós tivemos os ensaios no laboratório. O laboratório utilizado foi o LACE, o Laboratório de Sistemas Espaciais, e o grupo que realizou os experimentos foi o grupo de pesquisa em propulsão elétrica, a qual faz parte. Quanto aos resultados e análise, né, no primeiro e no terceiro experimentos, a câmera chegou a uma pressão de 1,9 elevado a menos 6 milibar e uma voltagem variável entre 300 e 2.000 volts. Foi realizado um total de 8 e 18 testes, mas nenhuma descarga foi identificada mesmo pela superfície de carbono no PTFE. No segundo experimento, a câmera estava numa pressão constante de 2,9 elevado a menos 6 milibar, voltagem oscilou entre 500 a 2.000 volts, no total de 32 testes, mas nenhum breakdown foi identificado nas condições também. Já no quarto experimento, a câmera estava numa pressão constante de 1,58 elevado a menos 6 milibar e foram realizados 18 testes, oscilando entre uma voltagem de 100 a 500 volts. E foram visualizadas cargas pequenas em 100 volts, logo no começo do experimento e também ao final, entre as variações de 400 a 500 volts, diferente de descargas mais consideráveis. Aqui a gente tem um registro do breakdown, onde ocorreram no quarto experimento. Mas, mesmo assim, não foi possível concluir informações consideráveis para fins de comparação com outros estudos, já que não temos instrumentos para medição da massa do propelente consumida no laboratório atualmente. E acreditamos que as descargas geradas elas tenham ocorrido por causa de uma ligação abrupta da fonte. Mas, mesmo assim, a partir de estudos bibliográficos, eu pude obter alguns resultados de outros propulsores coaxiais, condições semelhantes de estudo com o mesmo propelente. Bom, quanto à conclusão, o trabalho desenvolvido ele apresenta um funcionamento bem básico dos PPTs, em especial de geometria coaxial mesmo. Foram realizados experimentos no laboratório com os integrantes e o orientador da Universidade de Brasília. E também foram mapeados dados de estudos anteriores, que são muito importantes para fins de aprendizado, comparação, estudo e publicações do laboratório, sendo um estudo constante e já bem centralizado para os estudantes anteriores a mim. Quanto aos PPTs coaxiais, eles são importantes em cenários de pesquisa e aplicações, mas ainda há falta de compreensão sobre seu funcionamento teórico e prático no geral, por parte do laboratório, além de falha na descarga sem o auxílio de ignitor, né, sendo esses os principais fatores que têm influenciado nos últimos experimentos do LACE. Como próximos passos do laboratório, espera-se um estudo aprofundado quanto a outras limitações que afetam o desempenho de PPTs dessa geometria, como a erosão dos eletrodos e quanto a pluma e sua formação não uniforme, que são outros problemas que também devem ser analisados para estudo. Gostaria de deixar um agradecimento ao laboratório por todo o apoio, à Ana Paula principalmente, ao Fernando, que me auxiliaram no desenvolvimento dessas atividades, ao meu orientador Paulo Gessini e à FAP, que possibilitou que eu pudesse estar desenvolvendo esse trabalho e me inserindo no mundo da pesquisa. Obrigada.